Hoje recebemos Fábio Jabá, não é isso, presidente Neemias? Olá, companheiros e companheiras da Socioeducação, trabalhadores públicos do Estado de São Paulo. Nós estamos hoje aqui com o nosso companheiro Jabá, sindicalista, presidente do sindicato da Polícia Penal. E a gente fez uma pesquisa aqui rápida. Depois ele vai dizer se está tudo certo, se é isso mesmo. Nome Fábio César Ferreira, o Fábio Jabá. É policial penal e tem 43 anos, natural de Lavínia. 47 agora. 47? Então é raro aqui. Corrigindo a tempo. 47 anos, natural de Lavínia, onde viveu até os 21 anos, morador hoje de Mirandópolis, é casado com Elisa, pai, padrasto do Iago e Stefano. É avô do. É avô? Avô. Já é avô. Fabinho e Rebeca. Fábio César, que tem seu nome, em homenagem ao avô. Legal. Em 2017, após 13 anos de militância no CIFUS-PESP, vence a eleição, se tornando presidente da gestão sob sua presidência. Mudou a história da categoria. Foram 5 anos de luta e grandes batalhas, lutando contra os desmandos dos governos, a invisibilidade dos trabalhadores do sistema prisional perante o Estado e a sociedade. Entre as conquistas, conseguiu barrar a privatização dos presídios, a chamada do concurso de 2014, 2017, 2018, que esperaram até 8 anos, e a épica conquista da Polícia Penal na Alesp. Fábio Jabá tem perfil de líder nato, capaz de articular direita e esquerda da sociedade civil e movimentos sociais, sempre dialogando e demonstrando a importância dos trabalhadores do sistema prisional para o bem-estar de toda a sociedade. Tá indo bem aí, Jabá? Mais ou menos? É isso aí. Agora, o avô da Rebeca, que está com 6 meses agora, nasceu em fevereiro. Ela tem mais um netinho. Mais uma netinha agora. Legal. Principais bandeiras: regulamentação da Polícia Penal, lei orgânica e lei complementar, incluindo todos os servidores da SAP para a valorização real de todos. Revogação da PL 26, volta da insalubridade na licença-prêmio, indexação da insalubridade e retorno das abonadas, revogação da reforma da Previdência, fim dos confiscos dos aposentados e retorno da aposentadoria especial. O INASP, ampliação do atendimento e gerenciamento pelos servidores públicos, chamada dos remanescentes do concurso da SAP, abertura de novos concursos, transporte gratuito intermunicipal para servidores da SAP, acautelamento de armas e coletes, auxílio alimentação nos moldes da PM e Polícia Civil e fim do teto do ticket de alimentação, integração das escolas do período integral com as ETECs para os jovens já saírem com formação técnica, instalação das AMES em cidades que haja unidades prisionais, ampliar os recursos do CDHU para a retomada da produção de casas e apartamentos, convênio entre CDHU e SAP para aquisição de moradias, além de hotel de trânsito, valorização de servidores e serviços públicos, compensação dos municípios que abrigam presídios. Então, companheiro, a gente tem aqui, o programa vai ser curto, né, porque para ter equidade entre os candidatos e em respeito aos eleitores, mas a gente entende que uma alegria imensa receber o companheiro aqui conosco, porque a gente sofre das mesmas agonias na socioeducação que a Polícia Penal também sofre. Para mim é sempre uma oportunidade interessante de trazer um companheiro como você aqui, porque a gente não sabe nos detalhes o que acontece no sistema penal. Inclusive, a gente tem muitos colegas da socioeducação que terminaram indo para o sistema penal. Muitos. Muitos a gente não perde o contato, gosta de manter contato com os colegas. E o que eles me relatam é que lá a diferença entre o sistema penal e o sistema socioeducativo é que lá é um pouco mais organizado. Eles me falam, olha, lá é mais fácil de entender. A Fundação Casa e o sistema socioeducativo de São Paulo é um pouquinho mais feito no improviso. E a gente sabe que tem muita política, né? Tanto no penal como no socioeducativo.
Então, uma alegria receber o companheiro aqui conosco, para a gente... Inclusive, tem umas coisas que eu li aqui que talvez não dê para a gente tirar essas dúvidas agora. A gente vai ter que lhe chamar aqui uma outra hora para você explicar direitinho. Estou sempre à Eu disposição. acredito que o pessoal vai ficar curioso em saber sobre isso que eu li aqui, porque tem coisa que a gente imagina que vocês têm, quando vai ver, na verdade, não tem. E acho que eu daria um programa aqui de 1h30 para a gente discutir. Então, vamos para a primeira pergunta. Agora, com as suas palavras, quem é o candidato e quais as experiências que o credenciam para representar a população? Bom, agradeço a oportunidade aí de mais uma vez poder a gente ter esse trabalho maravilhoso de divulgar quem são os pré-candidatos aí, para todos saberem quem votar. É uma democracia, então parabéns aí pelo trabalho. Bom, o Fábio Jabá, ele veio de uma cidade pequena chamada Lavínia, que na época tinha em torno de 4 mil habitantes, quando eu nasci em 4 de abril de 1979, aquela década maravilhosa, década de 80, 90, infância boa, tirando a parte da ditadura, né, que peguei ali o finalzinho, né, mas o Fábio Jabá veio de uma família muito pobre, muito humilde, então passou por muitas dificuldades, inclusive alimentares, né, passei fome quando criança, e então família desestruturada na época, e a gente lutou muito para chegar onde nós estamos. Então eu me encontrei como agente penitenciário na época, no fim do concurso, sempre estudava, era muito CDF, foi a educação que me salvou, porque eu vivia dentro das escolas. Com 12, 13 anos eu fui trabalhar na delegacia, levava comida para os presos e quis ser um dia carcereiro. E aí fiz o concurso, e quando passei no concurso também me encontrei e não fiz mais nenhum outro tipo de concurso. E hoje, aí, o maior prazer ainda tá defendendo a categoria hoje, no 3º mandato como presidente do sindicato. Então o Fábio Jabá é alguém que luta, alguém que sabe das dificuldades, aquelas mais difíceis que o ser humano enfrenta, e com a categoria eu aprendi muito mais que cuidar de direitos, é cuidar de pessoas. Então Deus me deu esse dom, essa paciência do que é cuidar, e quando também é para botar no devido lugar aquelas pessoas que inclusive cometem crimes, como o nosso trabalho de fazer uma segurança, mas também aprender a ouvir. Então é essa mescla que você tem que dialogar bastante, porque ao mesmo tempo no Brasil não tem pena de morte, então as pessoas vão presas e elas continuam tendo seus direitos. Então eu não posso ser um espancador, eu não posso ser um matador, porque senão eu me torno um criminoso. Então a principal coisa é aprender a respeitar o que a gente mais aprendeu dentro do sistema prisional, dentro dos meus 26 anos de profissão. Muito bem, meu companheiro. E você explanou bem. Dá para a gente entender bem quem é a pessoa do líder, o companheiro Fábio Jabá. Segunda pergunta. Por que os servidores públicos, em especial os servidores da socioeducação, devem confiar, socioeducação e penal, podem confiar em seu mandato? E servidores públicos como um todo, né? Bom, a defesa do serviço público é uma bandeira nossa. Eu venho para o sindicato em 2004, quando eu denunciei o PCC na minha unidade. E dentro dessa luta eu comecei a conhecer, fui me destacando no sindicato, fui coordenador regional, comecei a participar aqui da defesa do IANSP, comecei a participar do Fórum do Funcionalismo dentro da CUT. Fiz a minha formação na CUT em 2013, foi quando eu descobri que o meu sindicato, inclusive, não fazia nem um mínimo do que era para fazer um sindicato. E aí sim, com essa troca, né, de experiências dentro da formação da CUT, das reuniões da CUT, nós fomos entendendo, principalmente, que nós somos servidores públicos. Então, todas as pessoas não podem perder, porque o policial civil, policial militar, socioeducação, saúde, todo mundo é servidor público, né? A única diferença que nós temos é a polícia militar, que tem um regimento próprio, mas todos somos servidores, dependemos do IANSP, que não está funcionando. Então, nas lutas pelo IANSP, acabei de sair de lá. Fui pegar a minha medicação, que eu trato uma depressão, trato um síndrome do pânico. Então, acabei de pegar a medicação gratuitamente lá. Apesar de estar aí o Tarcísio, e não só o Tarcísio, como o Dória também, acabando com o IANSP, ainda tem alguma coisa que o servidor, mas lá pelo interior. Então, nessa minha luta, eu aprendi a defender direitos. Deveres é com o patrão. Então as pessoas, quando vem falar de alguma coisa, pessoal, eu defendo direitos. Então, o direito do servidor público, que inclusive ele mora num município e ele também usufrui, alguns lugares longe de São Paulo, tem que usar o SUS. Nossos companheiros ganham tão mal que eles têm que usar a educação. Então são tudo... Tarcísio acabou com a educação, mandou quase 10 mil profissionais embora,
para colocar aplicativo. Pergunta para qualquer cidadão. Aí tá, os policiais penais, socioeducativo com quem eu converso, os filhos como que estão na sala de aula. Saúde. Como está o atendimento? Em São Paulo tem um servidor ainda, mas é demorado para marcar uma consulta e tudo mais. No interior nem tem. Tem que usar o SUS. Então é preciso, a questão de confiar é só ver a minha história. Minha história está tudo lá no Facebook, no YouTube, no Instagram. A história de luta, que só mostrar o feed que tivemos em Brasília, em marchas, enfrentamos a polícia ali na defesa pela reforma da Previdência contra do Dória. Então, não temos medo de enfrentar. Tanto é que hoje eu sou perseguido, tenho 11 PADs, grande chance de ser mandado embora pelo governo Tarcísio por fazer o que tem que ser feito. Inclusive, colocar o dedo na ferida, que é o sistema prisional e socioeducativo, que são irmãos de sangue bem próximos. Filho de um pai desnaturado, que é o Tarcísio, que inclusive tá aí privatizando a socioeducativa, quer privatizar o sistema prisional. Então, e o pessoal da saúde e educação, que já me conhece, sabe que não meço palavras. Inclusive, uma das minhas garantias é continuar usando todos os aparelhos públicos enquanto também for eleito deputado. Para, inclusive, continuar fiscalizando, que é um dos papéis que muitos deputados hoje não fazem. Obrigado, Fábio. Seja bem-vindo. Você falou aqui, a gente tem a socioeducação como uma das políticas mais complexas, e aí você também citou um pouco a política, né, pública da educação e também do sistema prisional. E estamos bem nesse limo, né, a socioeducação. E qual é a sua visão sobre a Fundação Casa nas medidas socioeducativas de internação e semiliberdade? Bom, o Brasil ainda precisa evoluir muito em legislação, né? Porque eu sou evangélico de formação, né, desde criança, desde os 12 anos de idade, e eu falo até para meus irmãos de igreja, nós temos que saber que a Bíblia diz que tem as pessoas do mal. Tem pessoas que cometem erros, e que são crimes, é claro, e devem pagar pelo crime. Tem pessoas que estupram, que cortam um pedaço das pessoas, que cometem aqueles crimes horrendos, que é preciso ter medidas sérias. Né? E tem pessoas que, como eu disse aqui, bateu um carro, estava bêbado, desobedeceu a lei, e precisam pagar também pelo seu crime. Mas é preciso fazer uma divisão dessas pessoas. Porque hoje nós temos um crime organizado em São Paulo, que é a mesma coisa, porque para mim é muito fácil falar sobre educação, porque apesar de algumas diferenças, mas nós também temos a educação lá no sistema prisional. Nós também temos psicólogos e assistentes sociais também no sistema prisional. Então, para mim ficar fácil de poder falar, é claro que vocês recebem muito mais fiscalizações do que nós recebemos. Aqui no sistema prisional hoje, inclusive, juízes, eles vão no sistema prisional lá para tomar café com o diretor-geral. Tem 1, 2 presos, cadeia superlotada, faltando um monte de direitos se você não vê uma correção sendo bem feita. Já no sistema educativo existe uma pressão muito maior para seguir tudo em ordem. E aí, os profissionais, na verdade, essas pessoas esquecem que quando você tratar bem o servidor, você está tratando bem o reeducando, ou no caso, o aluno, né, que tá internado numa Fundação Casa. Então, primeiramente, acho que se combate com leis, e aí sim, uma fiscalização que vai ter um olhar principalmente para os servidores, tanto da socioeducação como do sistema prisional. Hoje você só vê deputados, tanto da direita como da esquerda, indo fiscalizar quando cai alguém que é do partido, quando, né, agora nós temos o pessoal, né, Gil Diniz, indo visitar algumas unidades prisionais para ver as presas do 8 de janeiro, os presos do 8 de janeiro. A gente já viu também Mônica Seixas, quando foi o Movimento Sem Terra, o líder lá, fugiu o nome aqui agora, lá em Kaiowá. Mas a gente não vê uma efetividade, porque o que os sistemas socioeducativo e penal mais precisa é justamente de fiscalizações. De, inclusive, fiscalizar as próprias leis que garantem. Porque quando a lei garante algo pro menor que cometeu o crime, ou pro prisioneiro, ele também garante, as garantias que eles têm, ela vem através dos servidores. Então, se o servidor ganha mal, vive mal, como que ele vai conseguir trabalhar bem? Fábio, aí a gente já entra, né, falando dos servidores e da socioeducação, e qual seria as suas propostas para esses servidores da socioeducação? Bom, primeiramente nós temos uma área database em São Paulo que ela não é seguida.
não é obedecida, e uma lei que foi muito mal feita, porque inclusive ela não penaliza o governo que não a segue. Todo mês de março a gente sabe que tem a database do funcionalismo público, onde entram todos, mas eu defendo principalmente que nós temos que, como já a PEC 18 ainda não foi aprovada, que colocou tanto a Polícia Penal, né, e coloca agora também a socioeducação também como lá no artigo 144 da Constituição como segurança pública. Inclusive eu defendia e continuo defendendo ainda a polícia socioeducativa, se for o nome, igual a polícia penal, porque inclusive, como mais uma vez eu reforço aqui, são parecidos o mesmo trabalho, lidar com pessoas que cometeram crimes, e tenho certeza que vários de vocês foram mortos também por conta da função, igual também policiais penais mortos por da função. Então nós temos que mudar legislações. E é claro, um mandato, como o meu mandato, que vai estar aberto, que vai ter servidores da socioeducação, das polícias, junto trabalhando na assessoria, e que vai dar uma atenção especial, inclusive mudança de lei. Essa lei complementar da database, ela tem que ser modificada, inclusive colocando valores, qual que é, se é a inflação do ano, no mínimo que seja a inflação do ano, e é claro, também municiar as entidades, fortalecer as entidades sindicais que defendem o trabalhador, que são tanto hostilizadas, inclusive pelos trabalhadores. Então, audiências públicas, mobilização, inclusive um deputado que foi forjado na luta, que vai também dar essa formação e esse entendimento para a nossa categoria, parar de defender patrão, parar de defender ideologia que não enche barriga de ninguém. Então a gente está muito preocupado, nós somos preocupados e estaremos preocupados também com as condições de trabalho, de salário de cada trabalhador, da Fundação Casa, do sistema socioeducativo, do funcionamento público em geral. E isso começa mudando a lei, principalmente a lei da database, que os governos precisam obedecer. Ô, Jabá, valeu, obrigado. Nós tivemos aqui um tempo atrás, fizemos um podcast com o companheiro Moisés, inclusive um abração, Moisés, estou com saudade do meu amigo, desejo muito sucesso para você aí nessa nova empreitada, que vai fazer composição, só relembrando aqui, o companheiro Jabá é pré-candidato a deputado estadual pelo PSB no estado de São Paulo, e vai fazer uma dobradinha com o companheiro Moisés. E a gente precisa de pessoas que tenham representação estadual e tenham representação federal. Nós convivemos hoje com vários problemas na socioeducação, no sistema penal, na educação, e um dos problemas que a gente tem é a falta de segurança no local de trabalho. É uma preocupação constante nas unidades. E assim, quando chega no final de tudo, nós que somos da representação, o que a gente quer é um bem-estar no ambiente de trabalho. A gente quer melhor salário? Quer, mas também quer benefício? Quer benefício. Só que, quando você estava falando, eu lembrei do companheiro Moisés, ele falou, a gente não quer quebrar o Estado, a gente não quer quebrar as empresas. A gente só quer ser feliz, todos os trabalhadores só querem ser felizes, quer trabalhar e se manter. Isso aí, o que é que tem de errado nisso? Não tem nada de errado. Entendeu? Então, sobre a questão da segurança nas unidades, é uma preocupação permanente dos trabalhadores. Como pretende contribuir para melhorar e as condições de trabalho e reduzir os riscos enfrentados pelos trabalhadores? Qual a ideia que você teria para a gente? Corrigir o déficit histórico. Hoje, o número de policiais em São Paulo é o mesmo da década de 80. Então, a Fundação Casa, o sistema prisional, o déficit é enorme. Não tem como você falar em segurança do trabalho se não tiver trabalhador. Hoje, no sistema prisional, nós temos aí unidades prisionais com 2.000 presos, com 5.000 presos, 4.000 presos, e você vai ver um plantão que está com 5, 6 servidores. E aí o Estado escraviza. Então, primeiramente, a abertura de concursos imediatos. E no caso da socioeducação, acabar com toda e qualquer tipo de privatização, que já está ocorrendo, né? Que já foi, né? O governo está dando andamento à privatização. Porque, inclusive, é a precarização. A privatização é a precarização do trabalho, que é um trabalho, inclusive, um trabalho fundamental, né? Porque o sistema prisional ele foi feito, e o socioeducativo, para reeducar as pessoas, e quando ele não cumpre esse papel, a pessoa volta até pior para a sociedade. Então, a primeira coisa é corrigir os déficits. E quando eu falo em fiscalização, fiscalizar as condições de trabalho, a ergonomia, a cadeira que ele está sentando, porque eu sou presidente do sindicato,
e lá tem um sindicato dos servidores do sindicato que fiscaliza. Tem que colocar um pedalzinho lá pro pé, um apoio lá pro pulso, para usar o computador. Então, são muitas coisas. As questões dos riscos do trabalho. Nós temos alguma lei hoje que ampara. Hoje nós temos o uso de tecnologia, do raio-x, do escâner corporal. Nós temos uma ação judicial no sindicato que até hoje não foi feito um estudo, que nós estamos com uma ação judicial para isso, do que ele realmente traz de mal para a saúde do servidor. Então, são coisas... E essas condições de trabalho, parece que é tão besta esse tema que a gente vai trabalhando no automático e a gente sabe só depois que a gente vai envelhecendo. Colegas que morreram com câncer, que não sabem de onde veio esse câncer, por conta da radiação. Então, nós vamos focar muito na fiscalização e em achar meios para que realmente o servidor tenha segurança com mais trabalhadores e também com todos os seus equipamentos de trabalho. Beleza, Jabá. Então, tem outra preocupação nossa, que é o adoecimento do trabalhador, adoecimento físico, emocional, psicológico. Você acabou de me dizer que você tem crise de ansiedade, e tem muitos trabalhadores na nossa educação. Eu acredito que seja também um problema na Polícia Penal e até em outros órgãos, aí, como a Secretaria da Educação também tem esse tipo de problema. Como você pretende contribuir para melhorar as condições e reduzir os riscos enfrentados pelos servidores nessa questão do adoecimento físico, emocional? Bom, na verdade, hoje tudo se faz com prevenção. Mas, mais uma vez, eu quero focar aqui. Como que o trabalhador vai ficar bem se ele está trabalhando por 10 hoje? Então, o esgotamento físico, mental, assédio moral, assédio sexual. Então, tudo o que está acontecendo. Então, a fiscalização permanente, mês a mês ou 15 dias, quando precisar, de estar nas unidades prisionais. Inclusive, dando palestras para quem é chefe, para quem é diretor. E, é claro, obedecendo às leis. Tem muitas leis aprovadas, como da Lei de Saúde Mental na Alesp, que hoje não é seguida. E nós não vemos nenhum deputado lutando por isso. Obrigado. Muito obrigada. Como você avalia a importância do diálogo permanente entre governo, parlamento e entidades representativas dos trabalhadores, sindicatos e associações? O diálogo é muito importante, mas quando ele existe, né? Porque no governo Tarcísio só foi um monólogo. Só ele quer falar, só ele quer obedecer, então tivemos que ir pra rua, tivemos que entrar com ações judiciais, as perseguições, né? Inclusive eu fui perseguido eu recebi um recado do Kassab, que ele me convidou para ir pro PSD, mas depois ele se arrependeu porque tinha ordem do governador para mim não estar nenhum partido da base aliada do governo. Então, assim, diálogo tem que funcionar, mas se não funcionar, temos que usar a lei, por isso que nós temos que mudar a database para não depender de governo, para nos dar, no mínimo, a reposição da inflação. Muito bem, Jabá, a gente vai aqui para um bate-bola bem rapidinho. Lembrando que a gente tem 30 minutos e a gente já está caminhando para o final, né? Então vamos lá, eu vou fazer umas perguntas e você responde rapidinho no bate-bola. Pode ser? Isso. Então vai. É favorável à valorização do serviço público? Sim, e muito. É a minha luta. Tá. Defende a realização dos concursos para a reposição dos quadros? Sim, urgentemente. Muito bem. Apoia a reestruturação da Fundação Casa com investimento em RH, tecnologia e infraestrutura? Sim, e acabar com a privatização, qualquer meio de privatização. É favorável ao fortalecimento das carreiras da socioeducação? Com certeza. Defende políticas permanentes de saúde mental para os servidores? Sim. Como pretende atuar em relação à aposentadoria especial das categorias expostas à atividade de risco? Temos que ter deputado federal eleito, que pensa nos trabalhadores, e um deputado estadual eleito, para assim a gente poder mudar as maldades que foram feitas com o servidor público. Tá, você falou bastante da importância do diálogo. Qual será a sua postura em relação ao diálogo com sindicatos e entidades representativas? Portas abertas totais. Inclusive, vou dar apoio jurídico, logístico, para a gente poder organizar a luta e vencer o governo que estiver, qualquer um deles que seja. Lembrando que patrão sempre terá patrão, seja de esquerda ou de direita. Nós temos que defender o trabalhador. Jabá, para a gente que é representante de categoria de trabalhadores, é uma alegria quando a gente chega na Alesp ou na Câmara dos Deputados em Brasília e tem uma pessoa que a gente sabe que é do nosso meio, tem um dos nossos lá, a gente fala a mesma linguagem. Eu queria que você me respondesse. Se eleito, qual o compromisso público
o senhor assume hoje com os mais de 8 mil servidores da Fundação Casa e com a defesa de uma socioeducação pública segura, humanizada e de qualidade? Gabinete aberto, um assessor especial só da socioeducação, conforme eu já falei com o presidente Neemias aqui, está nos bastidores, nós conversamos bastante, e audiência pública, fiscalização, o que tiver de demanda, a gente vai estar à disposição para ouvir o que nós sempre fizemos em mais de 26 anos de história de luta. Muito bem, obrigado. Eu quero fazer um convite para você fazer as considerações finais, mas antes eu quero agradecer ali o companheiro Wagner, da técnica, que está ali trabalhando para que nossa imagem e nosso som chegue aos nossos espectadores. Agradecer aos nossos espectadores aí pela audiência e o nosso companheiro diretor Marcos Alves, que está ali trabalhando também nos bastidores. Corintiano roxo. Então faz suas considerações aí, meu companheiro. Por gentileza, fica à vontade para você fazer. Ângela e Neemias, mais uma vez, obrigado pela recepção. A Aline, que inclusive hoje aqui eu tive que ir numa perícia médica, fui no servidor, conseguimos aqui ajustar os horários. E eu creio que está na hora do servidor público, do socioeducativo, policial penal, policial civil, servidores da segurança pública no geral, né? A atividade meio que nos auxilia tanto também na socioeducação como na penal, os técnicos, todos tenham acordado para quem é o nosso inimigo. E eu costumo sempre falar que quem vota na direita não quer direitos. Então, aquelas pessoas que ainda vivem de ideologia, acham que a ideologia vai mudar o mundo, essa grande mentira do bem contra o mal, que inventaram para falar, aquele ali, ele é evangélico, pessoas hoje sendo batizadas, falando que são evangélicos, né, só para ganhar voto. Eu sou evangélico, já falei com o meu apóstolo na minha igreja, não vou lá pedir voto na igreja. A bênção deles eu quero ter, mas eu não vou ali subir no púlpito e usar, não tenho cargo na igreja, nada para poder captar esse voto, que eu acho totalmente. A igreja, a religião é o nosso elo com o mais sagrado, né? Então, também quero advertir aqui mais uma vez, aquelas pessoas que querem votar no Tarcísio, porque ele foi provado. Como dizem, fralda de bebê e político tem que trocar a hora que sai o cocô. O Tarcísio, ele cagou no estado de São Paulo. Sujou as fraldas. Ele sujou demais o estado de São Paulo. A própria, né, a Cracolândia que ele acabou, ele só espalhou pro estado de São Paulo todo. Que mais? PCC. Ele disse, na grande crise do metanol, que nem tudo era o PCC. E foi mentido com a Operação Carbono Oculto, que está aí, PCC, dentro hoje também dos aparelhos. Olha só, PCC de sábado do Estadão, 2 coronéis presos. Que envolvimento com o PCC. Então, o que ele fez? O governo federal, que todos criticam, lançou um plano nacional de combate ao crime organizado que São Paulo até agora não aderiu. E qual o plano do Tarcísio para acabar com o PCC em São Paulo? Sou servidor do sistema prisional há 26 anos e ele, nesses 4 anos, não fez nada. Ainda mentiu numa prestação de contas, dando parabéns para o secretário Marcelo Streifinger, que é o nosso secretário da Administração Penitenciária, que é um coronel que nem deveria estar lá também, e que disse que o PCC não está mais dentro das cadeias. Absurdo. Então nós precisamos de, realmente, Tarcísio foi testado, enganou todo mundo, prometeu, não cumpriu e mentiu para todos. Então tá na hora da categoria acordar, da população acordar, é pedágio, que inclusive agora ele não vai cobrar o free flow, mas nós estamos pagando, porque ele está pagando o que eles iriam receber. Mas depois da eleição vai vir muitas e muito mais cobranças. Inclusive a privatização maior ainda e ampliada da Fundação Casa, do sistema prisional. O que ele quer? Se ele não contrata, ele quer fazer o quê? Então, nós precisamos urgentemente que inclusive, esse nosso trabalhador, que é um cidadão de um município, que precisa usar a saúde, não tem a educação, não tem, tudo sendo deteriorado. Então é hora de todos acordarem e enterrar de vez e mandar o Tarcísio... dizem que ele é carioca, mas ele mora em Brasília. Então, mandar ele para Brasília, porque ele tem um cargo lá de assessor lá na Câmara dos Deputados, alguma coisa assim. Já teve na direita, já teve na esquerda. Então, é a hora da gente mandar ele embora de São Paulo. Agradecemos
a participação do Fábio Jabá em mais uma edição do CIT-CESP nas eleições. O objetivo dessa série é oferecer aos servidores e à sociedade informações qualificadas para que cada eleitor possa exercer seu direito ao voto de forma consciente. Obrigado pela audiência e até as próximas entrevistas. Voto consciente começa com informação. Muito obrigado, meu companheiro. Tamo junto. Obrigado. Muito bom. Sucesso. Ó.